do Senhor. Glória a Deus. Paulo, nas suas caminhadas, do nada ele se dá em uma cidade Listra, com esse homem era Timóteo, o seu nome, e Paulo acha graça daquele homem e o convoca, comissiona para o seu ministério, o comissiona para separa. Quando ele chama, quem é chamado é separado. E esse homem é separado para servir a Paulo, para ajudar, para fazer cumprir a vontade que Paulo o designou, e ele aceitou a vontade, assim como éramos eu e você, que submetemos não a circuncisão como no tempo de Paulo, mas nos submetemos à autoridade, digamos, eclesiástica na igreja, a liderança da igreja, a qual muitos não gostam muito, mas desde o tempo de Paulo, que sempre tem os que se submetem, sempre tem aqueles que vão ser obedientes, sempre tem aqueles que atendem ao chamado, sempre tem aqueles que são separados e caminham na vontade e no propósito de Deus. Aquele homem era um discípulo, mas até então ele não sabia qual era o futuro do seu ministério. Até então, Paulo ia em encontro a ele, aleluia. Ele não procura, assim como éramos eu e você que estamos aqui, fomos achados, porque muitas vezes eu não aceitei, é muito contraditório, se estribam dizendo que não aceitou Jesus, mas foi ele que aceitou, aleluia, mas sim que os dois, é um encontro fatal, aleluia, é um espírito que testifica um com o outro, porque só atende ao chamado de Jesus. Pode Jesus querer, Jesus está sempre querendo, mas muitas vezes as pessoas não querem mais sempre. Jesus já foi ressuscitado naquela cruz, de braços abertos, dizendo uma mensagem: se vier, estou aqui para receber. Essa é a mensagem de Jesus, mas muitos são chamados, mas não atendem ao chamado de Jesus. Jesus aceita, mas não aceita. É necessário aceitar o chamado de Jesus, assim como era Paulo. Paulo caminhou por muitas cidades, tinha muitas pessoas, e ele se interessa, ele se engraça, ele acha graça em Timóteo para o acompanhar. Aleluia. O chamado não é eu que escolho meu chamado. O seu chamado não é você que escolhe. Não vou estar sempre louvando porque eu adoro louvar. Não vou estar sempre evangelizando porque será que de verdade é o seu chamado? Você foi separado para isso? Você teve alguém que disse: venha e faça assim? E foi o que aconteceu na vida de Timóteo. Ele foi separado para uma obra. Ele talvez não quisesse cumprir, mas todo chamado que é chamado de Deus, ele acata, ele se submete ao chamado de Deus. Porque não era, como diz que tem que ser o Senhor que chama, porque muitas vezes nesse tempo de hoje, muitas pessoas esperam ouvir a revelação de Deus, ver Deus, mas Deus não anda se mostrando aí como ele se mostrou para Paulo no caminho de Damasco. Se aquele homem fosse um ignorante, ele dizia: não, vou ter que esperar Deus vir como ele veio para Paulo, e quando eu estiver em uma certa caminhada, ver aquela luz brilhante e me derrubar, e assim eu seguirei a Cristo. Glória a Deus. Ele ouviu ao homem falar e submeteu ao chamado do homem. Ele não conhecia direito Paulo, que Paulo era um viajante, e assim que ele não conhece direito, mas ele aceita o chamado. Glória a Deus.
é servo de Deus não faz as suas vontades. Talvez pela vontade daquele homem ele não quisesse. Ele ficasse constrangido porque sua mãe era judia, mas seu pai era grego. Talvez ele buscasse muitos pretextos para não querer seguir ao Senhor. Ele buscasse muito pretexto para dizer que esse não era o chamado dele. Mas ele submeteu-se em fazer o que Deus quis. E quando Deus chama, ele faz o que fez verdadeiramente com aquele homem. Ele separa. Separar é consagrar. Consagrar é santificar. Porque nos tempos de hoje, muitas pessoas perdem a unção, deixam, esfriam na fé, porque são ungidos, são chamados, são escolhidos. Muitos se gabam que não é chamado, é escolhido, e acabam se desviando da verdade, porque não se consagram. Porque o chamado de Deus, ele sempre é assim. Deus pediu para Moisés ungir Arão e a seus filhos. Então, os vestirás a Arão as vestes santas. Por dentro e por fora o homem tem que estar revestido e vestido. O homem chamado, ele está sempre revestido e vestido de vestes, de ornamentos santos. Para os que de longe vejam que ali há um homem de Deus, vê que ali há um sacerdote de Deus, vê que aí é um homem usado por Deus. Que muita gente hoje, ultimamente, diz que o importa é o que está dentro do coração, porque Deus vê o coração. Só que ele vai ministrar aos homens, e os homens não vê simplesmente o coração, mas vê Deus. E ele tem que estar revestido por dentro e vestido por fora das coisas, da palavra de Deus, para que não entre em contradição. E depois disso, que tiver vestido com vestes santas, é que ele podia ser ungido. E ungirás, e depois conseguintemente o santificarás, para que me administre. Para que me administre, para administrar a Deus o sacerdócio. Para que administrasse a Deus o sacerdócio, era necessário esta separação. Significa dizer que o separado, ele é tirado, ele já era, porque Deus já preparou desde o ventre. Todos que Deus chama, é como ele chama Jeremias. Ele diz: eu te conheci, e desde o ventre da tua mãe te escolhi e te ungi, te consagrei, te separei para carregares o meu nome. Só que depois disso tem que vir o aperfeiçoamento. Ninguém nunca nasce aprendido. Por mais que Deus unja desde o ventre da mãe, se aquele homem, aquele cristão que foi chamado, nunca meditar na palavra de Deus, nunca orar a Deus, nunca consagrar sua vida, jejuar para se aproximar de Deus, orar para receber poder, ele nunca vai cumprir com efeito o propósito de Deus. Quer dizer, tem que se aperfeiçoar, buscar a capacidade, porque já tem o manto e tem para cumprir o desígnio, o destino de Deus. Tem que estar todas essas três coisas ligadas, para que se torne efetivo, para que o que recebeu a chamada do passado, ela permaneça no presente e perdure para o futuro, e fique para a memória daqueles, até hoje, como temos na memória Paulo, aquele que chamou Timóteo. Por isso que tem que estar arraigado, ligado, encostado, lado a lado, aparelhado, o desígnio, chamado, manto, cobertura e desígnio, tudo ligado um ao outro, para que seja eficaz, para que se torne efetivo, para que se demonstre e para que atue
e Deus respalde do céu. Glória a Deus. Porque muitas vezes ligamos na terra, mas no céu não está ligado. E vai por água abaixo tudo aquilo porque não está ligado no céu. Você já viu que muitos como foram vestidos, como Arão foi vestido e ungido, mas não permanece, porque aí nesse tempo final algo contraditório, algo na Bíblia que a gente lê tanto e diz: eu quero ser ungido, porque depois de ser ungido eu vou ganhar poder, depois de ser ungido ninguém vai mais me poder fazer frente. Só que a unção do óleo derramado sobre a cabeça de alguém, só que a unção que buscamos tanto, que desejamos e anelamos tanto, se não estiver ligada no céu, mais uma vez voltando, se não estiver ligada em Deus, o homem derrama à toa a unção. Glória a Deus. E não se torna efetivo. Aleluia. Exemplo: se fui ungido a uma posição, quem é ungido a uma posição, a um encargo. Quando se fala os filhos de Arão e seus filhos, eles me administrarão, isso fala de um encargo, isso fala de que ele estava encarregado de algo para fazer, administrar a Deus ou administrar a outros. E é o que acontece. Pessoa está sendo ungido, mas humano, até que tem a capacidade, é visto que tem uma capacidade, mas pode não ter o manto e não estar no desígnio, ou pode ter o manto e ter o desígnio e não ter a capacidade. Por isso que o primeiro passo tem que estar primeiro no desígnio, para depois vir o manto, para depois ter a capacidade, porque todo aquele que Deus dá o desígnio, ele envia o manto e dá a capacidade. Porque Deus sabe trabalhar. Mas às vezes, a maioria das vezes, o homem se apressa. E o que acontece? É ungido pelo profeta. E um profeta não pode ungir a um fundador de uma igreja. Um fundador de uma igreja só pode ser ungido por outro fundador de uma igreja que já teve o respaldo do céu. E a unção é simplesmente um respaldo do céu, uma transferência, uma confirmação de Deus. Sempre tem que estar ligado isso. Porque você vai ver exemplo de pessoas que foram ungidas, mas não foram efetivos, porque foram ungidas. Mas quem ungiu não tinha o manto, não tinha a cobertura para que aquele outro que foi ungido tivesse respaldo. E fica brigando com o ministério, fica lutando e não prospera no que faz. Vive lutando, vive em briga, os pastores em briga com os irmãos, só vive em luta com seus próprios filhos espirituais, porque não recebeu o poder que era para ter recebido. Porque nem os filhos é para viver em luta, nem os pais viver em briga. E tem muitos que sofrem, que padecem, porque não têm entendido a visitação e o chamamento de Deus. E talvez porque não tenha sido ungido, ou se tenha sido ungido, não foi ungido por alguém que tinha esse manto de unção. Glória a Deus. Porque às vezes é coisas banais. Muitas vezes diz, não precisa de unção, porque Paulo foi tomado no apóstolo e dali ele já começou a caminhar. Eu preciso só do homem assinar os papéis e vou meter a cara, vou evangelizar, vou fazer tudo que der no desejo do meu coração. Porque porque leu um versículo na Bíblia que diz, Deus é contigo. Mas não
tem o respaldo de Deus. Então Deus não é com ele se não está tendo o respaldo de Deus. Deus só é com aquele que ele faz conforme o desenho. Sempre tem que estar de acordo com o desenho de Deus, para que todas as coisas fluam, para que todas as coisas prosperem, para que todas as coisas se encaixem. Aleluia, graças. Pode ter unção, mas se não tiver depois a consagração, a administração é em vão, é à toa. Porque a palavra está escrita: Arão, vestes santas, vestirás Arão com vestes santas, ungirás, e depois de ungir, santificarás. Quer dizer, tem que estar sempre separado, tem que estar sempre santificado, no meio dos outros, no meio da corrupção, como Daniel estava, mas Daniel não se corrompia. No meio da Babilônia, mas Daniel não se corrompia. No meio da corrupção, no meio dos cafuros, no meio da bagunça. Mas quem é chamado por nós, que aleluia, vai evangelizar, em um prostíbulo ele volta do mesmo jeito que saiu. Mas aquele que não é chamado, quando ele vai para um prostíbulo, ele fica lá e se desvia. Aleluia. Quem é chamado por Deus para evangelizar, aleluia, em favelas, ele vai e volta, e as almas se convertem, e abandona as suas armas, e abandona as suas drogas. Mas aquele que não tem o chamamento, que vai porque deu na gana, ele volta, vai um evangelista e volta um viciado para casa. Porque não foi ungido, não foi consagrado, não foi separado, esqueceu de santificar. Talvez tenha sido ungido por alguém que não tinha o manto, a cobertura de Deus, o respaldo de Deus. Tinha só o nome, tinha só o título, mas a graça e a unção tinha ficado para trás, desperdiçada. Porque nem todos israelitas são israelitas de verdade. Nem todos os pastores são pastores de verdade. Nem todos os apóstolos são apóstolos de verdade. Assim como nem todo israelita é de Israel genuíno, nem toda igreja é igreja. Nem todo pastor é pastor. Nem todo presbítero é presbítero. Nem todo diácono é diácono. Então, para que entendemos, se você foi ungido, você não pode ser ungido a pastor pelo um cooperador. Aquela cobertura ali está totalmente fora da linha. E tem gente que é cooperador, que é um evangelista, mas porque tem o nome de pastor, ele acha que é pastor e começa a ungir outros. E se torna cada vez mais uma perca de tempo. E começa a fazer a obra, e começa a guerrear, e começa a pelejar, e começa a dizer que as coisas estão tudo dando errada, e começa a estreitar o caminho. Não, mas Deus disse que assim é a aflição. Não, aleluia. Jesus, aleluia, perseguiram Jesus. Mas quando pegava pedra para atirar em Jesus, Jesus se ocultava. Quer dizer, tem aflição, mas não vive em aflição. Está no meio, como Daniel está no meio, mas está separado. As afrontas não quebrando seu psicológico. Jesus, enquanto não chegou ao cumprimento, ele não abalou seu psicológico. Mas o homem é assim. Nós homens. E nunca vai funcionar nada se não estiver de acordo com o desenho de Deus. Mas quando lemos a Escritura e entendemos o que é que Deus quer, porque será que Samuel se manteve ungido por todos os dias da sua vida e Saul não? Porque Samuel soube entender, foi ungido, mas a partir daí começou a se consagrar, a se separar. A corrupção de Israel não corrompeu a Samuel profeta. E todos os dias da vida de Samuel ele estava e se manteve ungido. Porque será que a corrupção de Israel corrompeu Saul e não corrompeu Davi? Porque Davi se separava, Davi se consagrava. Já Samuel ele se misturou com as pitonisas, se misturou com o povo corrompido e acabou se corrompendo.
É a diferença do chamado Aleluia. Graças genuíno Aleluia. e do chamado Glória a Deus, aleluia. dos dias de hoje. Você vê que por certo momento de tempo, aquele homem que foi chamado por Paulo, ele foi esfriando na fé. Porque nem sempre somos constantes, unânimes e perseverantes como Paulo ensina. Glória a Deus, aleluia. Teve um momento que pelas pelejas, teve um momento que pelas aflições, eu creio que porque o pai de Timóteo era grego, começou as pessoas a criticar a Timóteo. Agora está santo, mas seu pai é um profano, agora está fazendo isso, e começaram a perturbar a mente de Timóteo. Oh, graças. E o que acontece? É que Timóteo foi afracando, foi parando, não era mais aquele homem fervoroso do tempo que começou. Só que o que foi que sucedeu? Paulo chamou Timóteo porque quis. Aleluia. Graças. A responsabilidade com Timóteo não era mais de Deus. A responsabilidade com Timóteo era de Paulo. Porque ele mesmo escreveu: eu chamei a Timóteo porque eu quis. Glória a Deus, aleluia. Então a responsabilidade de todos que estão aqui, se pode ter algum que está com a fé, como a de Timóteo, não os que vieram hoje. Os que vieram hoje está com a fé em cima. Mas talvez os que não puderam vir no dia de hoje, está com a fé como a de Timóteo, e não é responsabilidade de Deus, responsabilidade minha que eu chamei. Veio para a obra, mas pode a fé não ter alcançado e está fraquejando na fé. Só que a responsabilidade não é de Deus, é a de quem chamou. E a de quem chamou, o dever é fazer o que Paulo fez. O que é que Paulo fez? Oh, graças. Fazia memória, lembrava como aquela mulher era fervorosa, vinha para a igreja aqui, cantava louvor, dava glória a Deus e aleluia, e agora ela vem para a igreja e fica calada, não abre a boca, fica trancada, aleluia, com ânsia de voltar para casa. Como aquele homem começou tão bem, louvava, ministrava a palavra, e agora ele está frio na fé, fraco na fé. E o que é que Paulo faz? Fazia memória nas orações, noite e dia. Glória a Deus. É o que nós, igreja, temos que fazer, como o irmão está dizendo. Voltou a chover porque Israel provocou Oh, que a chuva graças. voltasse. E o ofício de Paulo era orar por esse homem que estava fraco na fé. Aleluia. Tá? Foi chamado sim. Oh, graças. Respondeu o chamado sim. Só que por um momento de tempo ele foi fracando, morrendo, o fogo foi se apagando. Graças. As críticas, as pessoas falando no ouvido dele, como talvez a pessoa não veio hoje para o culto, porque escutou muita besteira de alguém dizendo: não vá para aquela igreja, que aquele homem não é pastor, o pastor bom sou eu, e começou a botar tanta coisa no ouvido que as pessoas não quiseram vir para o culto hoje. Os verdes aqui. Aleluia. Só que o dever do verdadeiro, aquele que chama, é orar, não criticar, orar. Venha para os cultos, aviva a fé, não morra na fé, não despreze o dom de Deus. Por este motivo, lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Você viu que Paulo chamou, mas ele se responsabilizou. A quem ele ungiu, a quem ele consagrou, ele tomou responsabilidade. O encargo dele era estar orando dia e noite, e ele fala, mas derramando lágrimas, sofrendo aflições. Glória a Deus. Ele circuncidou o homem, impôs as mãos, abençoou, transferiu da unção, o fogo pegou naquele homem. Graças. Com pessoas daqui que eram fervorosas, mas ultimamente o fogo está se apagando. Aleluia. Graças. Não tem mais desejo de chegar ao culto. Graças. É a mesma coisa que aconteceu com Timóteo. Ele era um homem ensinador, um homem apto,
que dava testemunho. A Bíblia diz no livro de Atos que lembra que ele dava testemunho e todos sabiam. Não, aquele homem é crente, ele anda como crente, ele se veste como crente. E Paulo, ao ouvir o testemunho, disse: então é esse que eu quero para a obra, é esse que eu tenho que separar, é esse que eu tenho que consagrar, que levar, aleluia, colocar o nome sobre ele, impor as minhas mãos, transferir a unção que está sobre minha vida, para que ele faça o mesmo. Glória a Deus. Graças. Só que com o passar do tempo, ele foi esfriando. E Paulo disse: Deus não te deu espírito de temor, mas sim o espírito de fortaleza. Glória a Deus, aleluia. Paulo acha Timóteo em Listra e que ele acompanhasse. Fez seu discípulo, impôs as mãos, mas isso não foi o suficiente para ele ser um perseverante o tempo todo. Mas algo veio depois, que ele recebeu fogo. Ao ouvir a palavra que Paulo dirigiu a ele, Paulo disse: agora eu encargo e vai para a obra. E ele voltou a ser vigoroso novamente. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas que ouvem tanto crítica, elas perdem a fé. Em vez de ouvir a palavra de Deus, de colocar louvor para escutar, ouve as críticas dos outros. E começa a denegrir a imagem. Não é porque aquela igreja é não sei o quê, não é porque aquele homem não sei o quê, não é porque ali tem não sei o quê, não é e esfria na fé e cada vez mais se afunda. Enquanto Paulo estava fervoroso ali, o que é que Paulo fazia? Orava dia e noite, ele estava afundado, frio na fé. Graças. Só que Paulo tem misericórdia, começa a orar por ele. Glória a Deus. Assim Aleluia. é o nosso Glória a dever Deus. de orar para essas pessoas que a gente está vendo, Glória a Deus. que já não é mais o mesmo. Bendito. As críticas, as conversas. Aquele homem é porque o seu pai era grego e a sua mãe era judia, e ficava aquilo, aquela divisão. Graças. Esse aqui, aí ele volta o quê? Ele torna ao redil. Ele torna a ser um homem fervoroso. Ele torna a ser um discípulo. Mas agora, tomando em conta os que são chamados precipitadamente. Glória a Deus. Aleluia. Por mais entendido, por mais ungido, vou falar do homem que era poderoso, a sua sombra os demônios não suportavam, a sua sombra as enfermidades não resistiam. Pedro, o apóstolo de Jesus, que caminhou sobre as águas. Pedro recebeu a unção de Jesus, o próprio Jesus soprou a unção sobre Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Mas o certo era a unção que ele recebeu ficar nele. Porque a unção que recebemos é a unção que respeitamos. E a unção que é transferida para mim é a unção que eu respeito. Se você me respeita, a mesma unção vai ser impartida na sua vida. E Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Sim, poderoso em palavras, sim. Mas teve um momento na vida dele, logo no começo do seu ministério, que ele já começa se precipitando. O que é que ele faz? Ele diz, todo mundo reunido, e ele se levanta no meio de todo mundo e começa a dizer à multidão: varões, irmão, convém que aquilo que está no livro de Salmo se cumpra. O que é que está no livro de Salmo? Está falando acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele um constrangimento, um recha de Judas. O que é que ele faz? Vamos botar outro logo
no lugar de Judas, aquele traidor, aquele sem vergonha. Talvez ele tivesse esse ressentimento. Não foi totalmente liberto, porque a Bíblia diz que nesse instante aqui, ele não estava totalmente convertido ainda. Só é convertido quando se encontra com Paulo. E ele imagina, ele se precipita porque ele imagina que tem que ser feito rápido. E o que é que ele faz? Ora, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Glória a Deus. Ele está falando de Judas. E ele começa a relatar, pega a Bíblia, lá a Bíblia zona que ele tinha, e começa a ler a Bíblia. Está vendo aqui, meus irmãos, no livro de Salmo está dizendo, está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. Começa a ler a Bíblia. E tome outro seu bispado. E ele acha que aquilo ali tinha que se cumprir assim que Judas morreu. Ele achando que estava arrasando lá, dizendo, está vendo, irmão? Aqui sim eu conheço Bíblia e essas coisas todas. É necessário, pois, que dos varões que conviveram, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o seu batismo, de João até o dia de hoje. Que viu, que seja testemunha, que viu Jesus ascender aos céus. Essas eram as credenciais que eram necessárias para cumprir o requisito de assentar no lugar de onde Judas estava. Aí só que aconteceu que tinha dois. O nome de um era José, chamado Barsabás, que tinha o sobrenome justo, e o outro era Matias. Quando se fala de Matias, o povo se pede, quem é Matias? Ninguém sabe quem é Matias. Que escolhido é esse que ninguém conhece o seu nome? Conhece Tomé, que era um incrédulo, mas não conhece Matias. Tomé não tinha nem a unção, era um incrédulo, mas falou o nome de Tomé, todo, eita, Tomé, era um homem que era discípulo de Jesus. Mas quando se pronuncia Matias, quem é Matias? Que foi que fez Matias? A quem Matias evangelizou? Qual foi a obra que Matias fez? Busca lá no livro da... Se fosse o rei, escrevesse crônicas, buscava lá no livro da crônica. Se escrevesse salmo, buscava no livro do salmo, e nada estava escrito em relação ao que Matias fez. Aleluia, glória a Deus. Isso é o que acontece com um pastor que chama alguém precipitadamente para ser um discípulo. E Pedro era um homem de Deus, um homem, o primeiro que Deus chamou, que Deus sempre, Jesus sempre amou mais a Pedro. Mas era um homem que muito se precipitava, como se precipitou com Jesus, seguiu, aquilo, sempre a pessoa tem as mesmas fraquezas, e talvez ele, para ser visto, ele começa, se levanta no meio dos outros e começa a aplicar isso. Aí, para concluir, para ter uma conclusão, para que entendamos como a unção é importante, que foi que eles fizeram? E lançando-lhes sortes, caiu, eu acho que era uma garrafinha daquelas, eles giram assim, igual aquelas brincadeiras que o menino hoje em dia brinca, se cair ali vai dar um beijo, e eles fizeram essa mesma presepada, e lançando-lhes sorte, caiu. Já viu o ministério ser lançado por sorte? Chamado é aquele que é desde o ventre, que chama uma brasa viva no seu coração. Se aquele for pastor, ele tem amor pelas almas. Se ele for de evangelista, ele tem amor de sair na rua, evangelizando, levando libertação, orando pelos enfermos, expulsando demônios. Se ele é chamado para louvor, dentro de casa é louvando, dentro da condução é louvando, dentro do seu ambiente é louvando, adorando a Jesus. E aqui lançando-lhe sorte. Jesus não rifa, Deus não rifa chamado. Quem já viu Deus rifar os chamados? Aqui Paulo chamou quem ele quis, e Jesus da mesma maneira. A Bíblia diz: Jesus chamou quem ele quis, e ungiu e deu poder a quem ele quis. Não é lançando sorte, não é rifando dons, não é rifando talentos, não é rifando chamadas. E o que é que eles fazem? Lançando sorte, caiu a sorte sobre Matias. Talvez tenha deixado o outro furioso. Mas porque Matias, que não sabe fazer nada, e eu não?
Porque quando o chamado não vem de Deus, precipitadamente acontece toda essa confusão. E Deus não é um Deus de confusão, senão um Deus de paz. E por visto, Glória a Deus. o mundo foi contado com os 11 apóstolos, formou os 12. Quer dizer, verdadeiramente ele só tampou o buraco. É igual irmão que eu soltava buraco, só colocou eu ali porque o pregador ficou doente e agora me colocou no lugar dele para pregar. E começa a dizer, eu soltava buraco. Talvez Matias não fez nada porque ele era um tapa-buraco. Dizia, eu só prego hoje porque fulano não veio. Eu só vou orar por isso porque fulano hoje não veio. E esse pastor está me botando para ser um tapa-buraco. É verdade. É desse jeito que funciona. Só que o que não tem chamado não funciona. Ele fica... Não, e torna-se inoperante. Não é eficaz. Você vê por quê? Ele foi chamado, mas não foi concluído o resto dos procedimentos. O que é que se faz quando alguém é chamado? O que Paulo faz? Unge, impõe as mãos e envia. Jesus, ele soprou, deu poder e enviou. Na vida de Matias, precipitadamente não fizeram nada disso. Só enviar, só dizer agora vai ser o tapa-buraco. Talvez ele ficou, não me ungiram, não puseram nem a mão, nem orar, nem nada, e quer que eu faça isso. E não foi efetivo, não curou ninguém, não tem nada escrito que Matias fez. E há muito Matias, só tem o título de apóstolo, mas não é apóstolo, só tem o título de pastor, mas não é pastor, tem o título de evangelista, mas não evangeliza ninguém, tem o título de diácono, mas não serve a ninguém. Tem o título de pastor, mas não pastoreia ninguém. Tem o título de fundador de apóstolo, mas não fundou nenhuma igreja. Tem tantos aí. Qual é o teu ministério? Não sei. Eu prego ali às vezes eu vou para outra cidade. Aleluia, glória. Porque não respeita o manto, não respeita o desígnio de Deus. E fica em peleja, e fica em confusão, e fica em disenção, e não sabe o caminho, e não sabe para onde vai, e não sabe o que faz. Ondas que não sabem para onde vai, duvidando. Aleluia. Mas nós hoje que estamos aqui, eu tenho uma palavra da parte de Deus. Paulo quis que esse fosse com ele. Pode ninguém quiser que você siga a Paulo. Não. Pode ninguém querer que você siga a Jesus. Mas você vai dizer assim: Jesus quis que eu fosse com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que você serve a Deus na casa de oração? Deus é amoroso. Porque Deus quis que eu fosse com ele. Glória a Deus, aleluia. Não diga nem Deus, porque lá existe um tal do profeta Joseildo que me chamou. E o homem que atendeu aqui não foi o chamado de Deus. Mas teve Paulo. Paulo quis que ele fosse com Paulo. Joseildo quis que você me acompanhasse, que viesse para cá nos cultos. Então o que é que você vai dizer? É porque lá tem um homem chamado Joseildo. Ele disse: venha, porque aqui eu vou te mostrar o que fazer. Venha, porque aqui você vai ter uma água de beber. Venha, porque aqui você vai ter uma palavra. O homem seguiu, não foi a Deus. Aleluia. Mas ele seguiu a um que estava orientado por Deus. Ele não seguiu a Deus, mas seguiu a um que tinha a palavra de Deus. Ele não seguiu a Deus, mas seguia a um que carregava a unção de Deus. Aleluia. E a unção foi impartida sobre a imposição das mãos de Paulo naquele homem. Glória a Deus. Essa é a diferença de você, aleluia, estar debaixo da cobertura de alguém designado por Deus.
É inadmissível, é inaceitável estarmos pelejando com o ministério. Evangeliza, evangeliza, mas não ganha nada, não ganha almas. Ora, ora e não vê resultado. Louva, louva e os demônios não se afugentam. Os céus não se abrem, os céus continuam cerrados. Glória a Jesus. É inadmissível um pastor pastorear e as suas ovelhas estão com as pernas quebradas, está cheia de carrapicho. Aleluia. Eu louvo a Deus por esta igreja, porque todos estão sãos, todos estão com saúde. Aleluia. Porque não sou eu que, mas a unção que vem dele é a unção que Davi disse: unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ela dá cura, ela dá transformação, ela dá poder, ela dá ânimo. Porque é triste uma igreja cheia, mas um manco, um coxo, um sem fé, outro aleijado, outro com dor de cabeça, outro com dor nos ossos, outro com dor na mão, outro com dor no pé, outro com uma ferida. Isso é triste. Aleluia. Mas a quem Deus chama para pastorear, no aprisco dele, aleluia, as ovelhas estão glorificando, as ovelhas estão felizes, exaltando, as ovelhas estão com saúde no coração, com saúde na alma, com saúde no espírito, assim como João disse: eu desejo que vá bem de saúde, assim como a tua alma está. Glória a Deus. Aleluia. Fulano não veio hoje porque? Não, porque está doente. E fulano não veio hoje porque? Não, porque o carro passou por cima do filho dele, ele foi visitar no hospital. Aleluia. Ai, poder em Jesus. Ai, poder no sangue de Jesus. É pessoas que estão contrárias ao desígnio de Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando Deus quer, pode vir luta, como veio para Timóteo. Só que quando vem a luta, vem a palavra de Deus. Desperte o dom de Deus que está sobre a tua vida. Porque já foi colocado pela unção e pela imposição da mão. Não precisa, porque tem gente que é assim: eu não vou, o pastor hoje não orou por ninguém, não impôs a cabeça de ninguém, não derramou azeite sobre ninguém, não fez aquela bagunça, não fez aquele chafudo, não rebolou as cadeiras para um canto, não botou o povo para dançar, para requebrar. Desperte-se você, aleluia. A Bíblia diz: transformai-vos. Se você quiser adorar, adore, transformai você. Se quiser se alegrar, alegre-se você. Não já recebeu o poder, a imposição? Agora isso é uma patologia de cada um. Talvez Timóteo ficou triste porque ele deu lugar ao que ouvia. Não, só porque ele fica dizendo que meu pai é não sei o que, eu não posso ser evangelista. Glória a Fica dizendo que Deus. só minha mãe é santa e que eu não sou homem de Deus, e que a palavra de Deus não está na minha boca, e que eu falo não é verdade, e que o testemunho não sirvo para ministério, não sirvo para nada. Começou a ficar triste. Aleluia. Porque tem muitos para criticar, para fazer os irmãos que estão firmes na fé morrer na fé. Mas só basta um na tua vida para te dizer o que Paulo disse: desperta, o que Deus te deu é teu. Ele te chamou porque Ele quis. Assim Paulo diz: Paulo quis que ele fosse com ele. E tomando, o consagrou, circuncidou, consagrou para Deus. Mas a consagração vem a outra parte. Essa parte sou eu que faço. Eu que tenho que me consagrar. Eu que tenho que se separar. Porque a unção, se não houver consagração, ela faz que a unção suma. E há coisas boas, há obras boas, mas há coisas
que são consagradas. Saul era ungido, mas não era consagrado a Deus e caiu. Davi era ungido, mas teve uma vida consagrada e permaneceu. Eli era ungido, mas não se consagrou e deixou de ouvir a Deus. Samuel era um menino, era ungido e era consagrado a Deus e continuou ouvindo a voz de Deus. E até o final do seu ministério, nenhuma palavra caiu da sua boca. Não é porque Samuel estava no meio de Israel corrupto, que Deus não falava com ninguém, não tinha ninguém apto para falar com Deus. E Samuel naquele meio. E Samuel ouviu a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você pode viver no meio de uma cidade dessa terrível, que o povo diz que é seca. Mas Deus colocou você nessa terra seca para você fazer que ela enche. Você botou, aleluia. Deus colocou você nessa cidade cheia de idólatras, para que você converta esses idólatras em adorador de Deus. Deus te colocou você em Bom Jesus, eu em Bom Jesus aqui, aleluia, nessa terra que muitos dizem que é seca, para você fazer que ela seja cheia da glória de Deus. Basta um Samuel para fazer a presença de Deus voltar para Israel. Basta você cheio do Espírito Santo, você consagrado a Deus, você ungido por Deus, aleluia, você conforme a palavra de Deus, para fazer que outros cheguem a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se não se consagrar, pode se perder a unção. Mas pelo contrário, se você se consagrar mais, a unção pode ser dobrada na sua vida. Aleluia. Isso aqui é para nos animar a buscar mais a unção. O que é a unção? Poder, virtude, power. Cada vez eu me consagro a Deus, mas eu estou perto do poderoso e o poder que está dele sobrepassa para a minha vida. É diferente. Se eu estiver ungido, mas não estiver consagrado, a unção diminui. Mas se eu estiver consagrado e não estiver ungido, eu posso ser ungido por estar perto do poderoso. Glória a Deus. Porque tem as bênçãos de servir bem. Você vê que tem diácono que não pode ser presbítero ou elevar a mãe, mas de tanto ele está perto do seu pastor, tanto ele servir bem a igreja, ele diz: agora eu vou consagrar esse homem a presbítero, porque ele serve tão bem, porque ele é tão encorajador, ele ama as almas, e ali pode não ter a unção, mas o que está perto daquele homem transpassa para ele. Servir bem traz bênção, mas somente os consagrados resistem. Você vê que Davi resistiu porque ele estava sempre consagrado. Já Saul não resistiu. Você vê que tem gente que não tem força para ir para a igreja porque não se consagra em casa de dia. Aí quando é de noite está sem força para vir para a igreja. Quando vai louvar de noite, o louvor não sai bem porque não ensaiou, tem preguiça de ensaiar. Quando vai pregar, prega qualquer coisa porque não buscou, não leu, não pesquisou, não orou, não buscou revelação do céu. E Deus diz: vai ter com as formigas preguiçosas, que elas, até mesmo elas ensinam. Aleluia. E não persiste. Porque haverá guerras. Mas na vida de um consagrado como Davi, aleluia, é ótimo isso aqui. Cada vez vinha guerra para Davi, mas ele era honrado. Saul tem milhares, mas Davi tem 10 milhares. Porque Davi vivia uma vida consagrada. Era no campo. Não é porque eu não estou numa boa posição, eu vou relaxar. Não é porque eu só fico ali atrás e eu vou relaxar. Davi era ali atrás e pegava a harpa. Aleluia, tu és santo, holy, holy. Começava a louvar a Deus e começava a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele
meus irmãos, do lado do Senhor Saul, não. O Senhor dele não era Saul, o Senhor dele era Deus. É porque eu não estou do lado do pastor, eu vou relaxar. Não, o seu Senhor não é o pastor, o seu Senhor é Deus. Aquele que diz, o Senhor é o teu pastor e nada pode te faltar se o Senhor é o teu pastor. Glória a Deus. Quem pastoreia é Jesus, o sumo pastor das almas. Aleluia. E cada vez vem peleja, mas vem vitória para quem está consagrado. Essa é a diferença de estar ungido e estar consagrado a Deus. Oh, graças. Pode estar um caos, porque quem é ungido, ele tem uma visão diferente. Quem não estava ungido, eu estou com medo daquele gigante. Ô gigante grande, está nos amedrontando. E ficava cabisbaixo. Mas quem está ungido, chega com o nariz, com os peitos para fora e a barriga para dentro. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Oh, graças. Enquanto outros vê gigante, enquanto outros vê derrota, ele vê vitória, ele vê conquista, ele vê honrarias. Enquanto outros vê destruição, está Neemias dizendo, não, esse muro vai ser levantado, essa cidade vai voltar a ser restabelecida. Glória a Oh, Deus. graças. Mas quem não tem a unção, quem não tem a consagração, ele vê, não, ali está em destruição. Começa a falar para os outros, visse aquela cidade, lá está em destruição. Visse aquele negócio, lá está arruinado. Visse aquela empresa, ela vai falir. Visse aquele casamento, ele estará arruinado. Mas quando Deus é consagrado, ele diz, Deus restaura o matrimônio, Deus levanta as finanças, Deus dá a saúde, Deus dá os recursos necessários, Deus dá a unção, Deus é majestoso, dele é o poder, dele é a honra, dele é a glória. Quem é esse incircunciso? Aleluia, seja lá gigante que for, seja lá gigante de doença, seja lá gigante de desemprego, seja lá gigante de escassez, mas quem é diante do grandioso Deus, quem é qualquer coisa diante do poderoso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Que busquemos mais a consagração.